Oi, meu nome é Thalita e hoje eu vou falar sobre algumas funcionalidades do layout que nos ajudam e facilitam o nosso trabalho de documentação. Vamos lá? Bom, para começar com as facilidades que o layout pode nos oferecer aí para otimizar a documentação do nosso projeto, eu vou passar por algumas novidades da última atualização da versão do SketchUp, que é o SketchUp 2023.1, que veio aí para ajudar a gente na hora de montar o nosso projeto na nossa prancha para exportar aí tudo que a gente precisa exportar. Vamos lá! Então, eu tô aqui com o meu layout aberto, eu já tenho um arquivo, um modelo do SketchUp importado aqui, né? Eu tô até com o arquivinho aqui aberto. E antes de começar a falar do layout, eu queria começar a falar um pouco pelo modelo do SketchUp, porque é aqui que começa toda a nossa organização, para daí na hora da gente fazer a documentação do nosso projeto, tá tudo certinho. Então, notem que, por exemplo, todas as minhas cenas têm nome e tem nome correto. Tá? Então, a vista isométrica vai chamar vista isométrica, não vai ser vista ISO, não vai ser cena 1. Eu vou alterar o nome das minhas cenas por aqui, ó, na minha bandeja padrão, na aba de cenas, eu consigo alterar todos os nomes das minhas cenas, tá? E notem também aqui na minha bandeja de estruturas que eu só tenho componente na minha cena, no meu projeto. A minha bancada embutida é um componente, a minha base de alvenaria, tudo aqui dentro é um componente. Por quê? Na hora que a gente for colocar lá no layout, uma das facilidades que a gente vai usar é o texto inteligente. E o texto inteligente reconhece o nome dos componentes. Então, isso pode fazer com que nossa vida se torne um pouquinho mais fácil. Bom, o modelo estando totalmente organizado, com os componentes criados, com os nomes dos cortes também criados, com tudo organizadinho, a gente vai para o layout. Vamos lá. Bom, cheguei aqui no layout e agora eu vou começar a documentação da minha cena. Então, eu já importei o modelo, ele tá aqui, ó. Na minha bandeja padrão eu consigo ver pela aba modelo e do SketchUp, eu tenho que selecionar viewport, tá? E aqui eu consigo ver as informações dele. A tradução literal do SketchUp, do layout, faz com que a viewport se torne porta de visualização, tá? Não vamos esquecer desse nome, porque às vezes a gente pode se confundir, mas significa viewport, tá? Porta de visualização é viewport. Bom, o nome da minha cena tá aqui, cena isométrica, a escala da minha linha tá aqui, tá no automático por enquanto. A minha renderização tá no automático raster. Aí a minha câmera tá dizendo que é uma exibição padrão ISO, ortogonal, e a minha escala atual tá como 1.1 por 21.97. Isso daqui eu vou mudar, tá? Eu vou colocar aqui 1 para 20. Vamos ver se vai ficar... Eu acho que vai ficar muito grande. Vai ficar um pouquinho grande. Então, eu posso criar aqui uma escala nova. Eu vou criar uma escala meio termo aqui, que é 1 para 10 vai ficar muito grande, é 1 para 20... Aqui, ó, eu vou criar 1 para 25, então vai ser 1 para 25. E daí o texto da escala vai aparecer automaticamente, vou adicionar a escala personalizada, vou fechar aqui, e já posso usar a minha escala personalizada 1 para 25, que vai ficar do tamanho perfeito que eu gostaria que ficasse. Beleza, meu modelo colocado dentro da minha folha, através da minha viewport, com todas as configurações criadas, a gente já pode começar a fazer a documentação. Mas ainda antes disso, eu queria falar com vocês sobre a renderização dos modelos do SketchUp, que sofreu uma alteração aí depois da última atualização. Vou vir aqui em arquivo, configurar documento, e aqui na abinha de renderização agora eu tenho duas opções diferentes. Tenho resolução da tela e resolução de saída. A principal diferença aqui é que a resolução da tela é o que eu vejo enquanto eu estou aqui trabalhando. E a resolução de saída vai ser a resolução que o meu arquivo vai ser exportado. Isso é muito interessante porque daí a gente não precisa se preocupar em ficar configurando isso daqui. A gente só coloca substituir saída, né? E daí já fica automático. E a gente consegue exportar as nossas pranchas com alta qualidade, sem que o desenho fique assim. Ele tá todo riscadinho assim, ó.
Porque a minha resolução de tela, aqui ó, tá vendo portas D? Era para ser portas de visualização, e ficou só portas D. A resolução da tela aqui tá como médio. Se eu colocar como alta, ela vai carregar e vai melhorar a visualização, como vocês podem ver. Mas, como fica muito devagar o meu layout quando eu coloco a resolução da tela alto, eu deixo aqui em médio. Não me importa muito a qualidade enquanto eu estou trabalhando, claro. Se for o caso, eu posso até colocar em baixa, se não me incomodar muito. Fica bem pixelado. Acho que médio é bem suficiente, ele não fica tão lento, fica uma imagem com uma qualidade boa. E daí na minha resolução de saída, as portas de visualização e as imagens estão em alta resolução. Isso ajuda muito, né? E facilita no momento de exportação do seu projeto. Beleza, agora que eu falei da resolução, da renderização aqui da nossa imagem, eu posso falar sobre mais uma novidade que a gente recebeu no SketchUp 2023.1, que é alguns álbuns super interessantes de documentação mesmo. A gente já conhece esses aqui, né? De veículos, cores, tem também pessoas, tem de tudo um pouco aqui dentro. Agora a gente possui também esses aqui, esses álbuns aqui, TB Contemporary, Elegante, Plain, Simple Serif, Simple e Traditional. O que é isso daqui? São coleções de objetos, leads, caixas de texto já configurados para você conseguir usar no seu layout, sem precisar ficar configurando ou ficar criando. E o legal é que eles trabalham com texto inteligente. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o Elegante, que eu acho super bonitinho. E daí ele é subdividido, tá? Então, tem o autotexto ativado, tem tabela, pesos de linha, tem seções e elevações, grid de coluna, e também alguns gráficos como escala, norte e nível. Bom, eu vou vir aqui no autotexto ativado e vou clicar no que eu quero inserir na minha folha, que no caso aqui é essa etiqueta, né? Que normalmente eu criaria na mão mesmo, criando o texto e colocando o texto, escrevendo. Então, ó, tá aqui no meu mouse, como vocês podem ver, eu vou dar um zoom. E tá vendo que tá mostrando ali pra mim? Scene Name, que é nome da cena, e embaixo Scale, que é a escala. Como eu já tenho tudo isso configurado, eu vou vir aqui com o meu mouse e derrubar isso em cima da minha cena. Porque quando eu derrubo em cima da minha cena, ele reconhece o nome dela, a escala dela e assim por diante. E agora eu posso arrastar aqui pro lado. E agora eu já tenho aqui o texto automático reconhecendo o nome da cena. A escala acabou que não reconheceu, mas a gente pode escrever. Só ela não vai ser tanto trabalho assim, certo? E vocês podem ver, ó, que tem uma setinha grudada na minha cena, né? É como se fosse aqui um rótulo, que o rótulo sempre puxa, né, as informações da cena. Mas ele já é todo configuradinho. Beleza? E isso é para todas as coisas que estão disponíveis aqui dentro, tá? Desse álbum. Então, por exemplo, eu quero puxar alguns rótulos, por exemplo, aqui desse armário. Então, vou por aqui. Lembrando que eu tenho que derrubar ele dentro da cena. Então, ó, pia de granito. Vou subir aqui, tá? A informação do meu componente. Vamos ver. Móvel aéreo 1, o móvel aéreo 2, e assim eu consigo organizar a minha documentação, geladeira, de acordo com as informações que eu tenho aqui dentro. Não quero group name. Aqui tem vários modos, né? Tem o group name, se for um grupo, claro, vai reconhecer o nome do grupo. Tem o component definition, que é a definição do componente. E a descrição do componente, aqui ó, component description.
Vocês estão vendo? Por isso que tem esses 3 tipos aqui. Aí basta você encontrar aí qual dos 3 você vai precisar. Eu quero a definição do componente, então aqui, ó, bancada embutida. E assim eu consigo ir documentando todo o meu projeto. Ó, eu tenho mais uma folha aqui. Aqui. Eu tenho aqui essa ceninha, então eu já vou começar colocando a legenda nela. E a legenda nessa daqui também. Pronto. Então, a planta. Vou colocar aqui desse lado. A escala dela tá no 1/100, então eu vou só escrever aqui 1/100. E aqui o meu corte. Vou colocar aqui do lado. E a escala do meu corte tá no 1/20. E posso começar a povoar, né, a minha cena. Então, por exemplo, esse corte AA. Se eu vier aqui no corte AA, no meu modelo do SketchUp, eu quero ver onde que ele tá passando. Então, eu liguei o corte, desativei, né, ele, e tô vendo que ele tá passando aqui perto da pia. Então, eu posso vir aqui nessa minha planta, que tá aqui só mesmo para indicar onde que tá meu corte, e posso colocar aqui ela onde ela tem que ser colocada. Vamos diminuir deste lado, que daí não muda tanto. Pronto. E daí eu mudo, né? Aqui não tem o autotexto ativado, mas já tem aqui, ó, o corte AA, daí o corte AA tá aqui e eu posso ir continuando, né, inserindo as informações dos meus componentes, se eu tiver especificação de material, se eu tiver descrição de componente, eu posso colocar também, e tudo isso reconhecendo o texto automático, bem facinho, tá bom? Bom, outra novidade que a gente pode estar mostrando hoje para vocês é a alteração de escala nos objetos que eu tenho aqui nos álbuns, diretamente aqui na minha viewport, quer dizer, na minha folha. Então, por exemplo, eu quero colocar uma escala humana aqui no meu corte, porque eu acho importante, porque eu acho que o cliente vai entender melhor. Então, eu vou colocar aqui, e claramente essa pessoa aqui que eu acabei de colocar tá muito pequena pro meu corte. Lembrando que ele tá no 1/20, como eu faço para alterar a escala dele? Só preciso clicar nele, ele vai mostrar a escala aqui em cima para mim. Eu clico com o botão direito, vou em escala e seleciono a escala em questão que eu quero que o meu modelo, né, que é a minha escala humana, esteja. E isso para qualquer objeto que tiver aqui nos meus álbuns. Então, se você reparar, não tem mais aquele monte de escalinha, aquele monte de carrinho de vários tamanhos definindo a escala. Eu posso simplesmente, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui um carro só para exemplo. Esse compacto aqui, por exemplo, muito pequenininho na minha imagem, se por acaso fosse uma vista de uma casa ou coisa do tipo. Eu só clico nele, botão direito escala, e defino a escala dele no 1/20, que é a escala do meu projeto. E daí ele vai estar na escala correta. E de novo, isso para qualquer item que tiver aqui dentro. Por exemplo, para as árvores também. Se eu quiser, por exemplo, essa árvore aqui, eu posso deixar ela nessa escala, claro que pode ser um arbusto ou alguma coisa assim, mas eu também posso clicar em escala e definir que ela vai ser do tamanho real dela aí, uma baita de uma árvorezona, tá bom? Então, pessoal, essas eram as novidades que eu tinha para mostrar para vocês e falar um pouquinho mais de layout e sobre todas as facilidades que ele nos oferece para a hora de documentação do nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu curtir aqui embaixo, segue a gente, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!